Eu estava aqui pensando, teorizando mesmo, depois de ter analisado alguns comentários que são feitos, aqui nos nossos vídeos, e é interessante porque isso me serve de insumo, para desenvolver outros temas com vocês. E hoje eu quero abordar com vocês o mormonismo, a doutrina do medo. Eu recentemente entrei em contato com uma guria que cresceu comigo, fizemos parte daquelas organizações para jovens e tudo mais. Entrei em contato com ela porque eu soube que ela não frequenta mais a organização Mormon. E eu perguntei, olha, mas tá, eu soube que faz tempo que tu não frequenta e tu não pretende formalizar isso, né? Aí ela me disse o seguinte, ela disse, eu tenho medo. E foi muito significativo essa fala dela, porque foi aquilo que saiu primeiro, né? Ela não falou, eu sinto falta, eu gosto, eu fui feliz, eu aprendi coisas úteis para minha vida, eu me tornei uma pessoa melhor. Não. O que soltou automaticamente, o que saiu, né? Eu tenho medo. Por quê que nós temos medo, né? Se é tão bom, se o que eles ensinam é tão ligado a Deus, e se esse Deus é um Deus de amor, por que temos medo? E não dá para abordar essa questão do medo sem mencionar o que os mormons entendem como arrependimento, porque no que diz respeito ao mormonismo, o arrependimento, você se arrepende porque teme perder alguma coisa, teme alguma consequência, teme perder bênçãos temporais nesta vida, teme perder a exaltação e teme ser mandado para o inferno, né? Eu estava lendo um texto muito interessante de um jovem missionário mormon, em que ele traz um pouco e ilustra de maneira muito clara mesmo essa questão do medo na organização mormon. Era o ano de 2012. Eu era recém-chegado à missão. Ainda antes de terminar o primeiro semestre, comecei minha missão numa área próxima à capital de Florianópolis, em Santa Catarina. A minha primeira transferência terminou e tive que ir para outra área na cidade de Palhoça. Antes, ficando 4 dias em uma casa com elders por perto. Então, nessa transferência, ele ficou na casa de alguns elders temporariamente, E aí ele fala um pouco sobre a doutrina do medo, sobre a didática que o mormonismo usa, para te segurar e para te aterrorizar. Ele fala assim, o que é a didática do medo? A didática nada mais é do que os conhecimentos e técnicas para ensinar. Nos colégios usam isso, as organizações religiosas também, enfim. Quando fui tomar banho, no box do banheiro havia um pôster de Jesus com o título Você Nunca Está Só. E a escritura de João 14:18, em que prometeu que nunca nos deixaria órfãos. Então, ele pergunta aos companheiros, os amigos, por que tinha aquela foto ali, aquela imagem de Jesus Cristo no box do banheiro, sem tomar banho, aquela imagem. E os colegas comentam que aquilo foi uma orientação do presidente de missão para que eles resistissem à tentação de se masturbarem. E aí ele conta que a vivência dele na missão, com o passar do tempo, ele foi percebendo que ele era ensinado, ele era treinado através do medo. Ele disse, por exemplo, se mentíssemos números de trabalho, porque eles precisam cumprir cotas, abordagens, tudo isso é tudo números na missão, tá? Isso, eu não servi missão, graças a Deus, afortunadamente, mas escuto os relatos de vários amigos e eu fiz muita divisão com os missionários, como não tinha muito o que fazer mesmo, eu fazia muita divisão, era tudo anotado, era número, tinha que fazer, olha, já fizemos tantas hoje, era uma coisa mais ou menos assim. Se mentíssemos sobre o número de trabalho realizado na semana, não iríamos para o reino celestial. Se acobertássemos algum erro de algum missionário, se não fôssemos fiéis, não batizaríamos, etc. Então, ele fala muito disso aqui, essa constante avaliação que a gente fica fazendo, esse inventário, esse levantamento das nossas ações,
né? Com base no medo, né? Instigados pelo medo, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agindo corretamente? E eu estava lembrando de uma ocasião, e eu completamente atormentado, né? Não, desculpa, eu não gosto de falar sobre pessoas especificamente aqui, porque nós todos somos falhos, é claro, né? Mas eu aprendi no mormonismo que se a pessoa, se aquele líder estiver fazendo alguma coisa errada, ele será retirado de lá. Nós tivemos uma professora na organização de rapazes e moças, ela era professora presidente das moças, ou quando não era presidente das moças, ela era conselheira, era professora de seminário e professora da URM, ela sempre trabalhou com jovens. Veja que quão delicado é isso, né? São pessoas em formação ainda, né? E eu lembro que ela fez muitas coisas que me incomodou. Uma delas foi, um dia estávamos conversando, ela tem sim, né, as qualidades dela, claro, como todos nós, mas definitivamente ela não era a pessoa mais indicada para aquele trabalho. Eu lembro que nós estávamos conversando uma vez e ela disse o seguinte: mal posso esperar pela segunda vinda de Cristo para acabar com essa iniquidade toda. Eu olhei para ela e falei, nossa, eu estou aqui com tanto medo, né? Porque a gente sempre acha alguma coisa que está, né? Ainda mais quando comparado com os padrões mormons, a gente sempre acha que está errando alguma coisa. Ela se autossupunha, se autoconsiderava salva, né? Então eu fico muito preocupado com esses seres humanos acima de qualquer suspeita, né? Pessoas muito corretas, esses padrões estão elevados, não é? E eu presenciei atrocidades dentro da igreja mormon. E uma pessoa dessa sem medo algum de uma punição, porque ela cumpriu todo o currículo, não é? Em outra ocasião ela disse o seguinte: uma jovem, só para completar, uma jovem arrumou um namorado lá e não era membro da igreja mormon. Ela falou no meio da sala de aula, na minha frente assim, um pouquinho antes da aula começar, né? Ela falou: lixo só atrai lixo. Ela comparou aquela moça com lixo. Um outro rapaz homossexual de uma tradicional família mormon, ela disse barbaridades em uma ocasião a respeito dele. Barbaridades. Assim, não tem palavras, né, sobre a crueldade daquela mulher. Cruel, um ser humano muito cruel. E dava aulas inspiradoras, né? Espero que ela tenha melhorado. Né? Mas essa presunção, essa arrogância que algumas pessoas nutrem dentro do mormonismo, se supõem superiores, né? Não tem medo de nada, porque afinal de contas o currículo está todo cumprido, o script está sendo seguido corretamente. Quando a gente fala de medo, a gente fatalmente esbarra na questão do arrependimento. Biblicamente, Jesus Cristo ensinou, né? E ainda mais aproveitando já a esteira, pegando a esteira dessa mulher, né, que foi nossa professora lá, tão presunçosa, tão orgulhosa. Olha o que Jesus Cristo ensinou. Ele disse: qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Não basta você cumprir o currículo mormon e bater no peito, eu vou ser salvo. Talvez você não seja, considerando que você tenha razão, é claro. É óbvio que essa história é muito mal contada, mas enfim. Jesus Cristo, na verdade, ele ensinou mesmo que a humildade é o sentimento que mais nos aproxima de Deus, não é? O orgulho, a prepotência, a arrogância típica de um mormon que esteja cumprindo todo o currículo, não parece não ter muito espaço lá. Vamos ver então o que os mormons ensinam sobre o arrependimento. Sendo cristãos, será que são? Os mormons acreditam que o arrependimento é tão importante hoje quanto foi no tempo em que Jesus Cristo viveu na Terra. Aí, Elder Larry Wilson ensinou: devemos esforçar-nos continuamente pela mudança interior que vem de reconhecer que também todos nós somos pecadores. Pois é, esqueceram de avisar essa líder mormon lá, que está salva. Avisa para ela, tá bom? Ao fazê-lo, a humildade inunda o nosso coração e a nossa mente, a ponto de permitir um arrependimento ainda mais profundo. Interessante isso, né? Eles dizem que... ele continua, ele diz o seguinte:
faça-se as seguintes perguntas: sou impaciente? Sou negativo? Sou receoso? Sou crítico, egocêntrico, controlador, irrefletido, lascivo, cínico ou preguiçoso? Avaliar as nossas próprias fraquezas pode parecer assustador e difícil, mas não devemos temer. O pensamento de que podemos mudar é deveras esperançoso. E aí ele cita uma escritura bíblica dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Opa! A graça basta no mormonismo? Desculpa! Isso aqui não está batendo. Isso aqui é um site oficial da Igreja Mórmon, tá? Isso não bate com o que eu fui ensinado. Você só é salvo se você cumprir o currículo. A graça não basta. A graça não basta. Tá? Então é interessante como eles fazem um jogo de escrituras e de repente um ensinamento anula o outro ou colide com o outro e você já fica confuso, né? O mormonismo não acredita que a salvação é alcançada pela graça. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo, na verdade, no mormonismo, acaba ficando um pouco comprometido. Se você não cumpre o currículo, você não está salvo. Interessante que na cruz, no momento da crucificação, partindo do pressuposto e aqui debatendo a questão sobre o viés cristão, tá? Isso não quer dizer que eu seja, né? Minhas convicções são outras, na verdade, mas, enfim, a abordagem vai ser essa. Ele olhou para aquele rapaz que estava ao lado dele, na cruz também, que era um ladrão e tinha cometido crimes graves. Ele disse: não temas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu encontrei um site chamado All About Mormons, tudo sobre os Mormons. E é muito interessante porque existe um fórum de perguntas, é uma pessoa... Eu não entendo, as pessoas acabam soltando, né, falando de suas vidas particulares. Claro que ela é anônima, né, mas eu acho que a sublimação do medo, o medo como instrumento, acaba forçando as pessoas a abrirem, né, a falarem de suas particularidades. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Todos nós, seres humanos, estamos travando nossas lutas. A natureza humana é falível, não é? E é um pouco, para mim, extremamente invasivo alguém fazendo perguntas sobre a sua vida privada ou invadindo questões, prerrogativas que dizem respeito unicamente a você. Ela faz um desabafo assim, nesse fórum, desse site. Olá, irmãos. Estou no processo de arrependimento. Cometi um adultério e pretendo me selar. Estou com medo de falar ao meu bispo e ele proibir meu selamento. É que o texto dela aqui é um pouco ruim. Mas meu medo maior é que ele exija que eu conte ao meu cônjuge. O bispo pode me exigir isso? Então é um fórum, ela faz algumas perguntas e tudo mais. É interessante as respostas dos nossos queridos irmãos em Cristo, né? Tão santificados e seres humanos acima de qualquer suspeita. Tá? Eu tive que desligar o ar, esse calor insuportável, porque senão eu vou ter que fechar a sacada, e a sacada me ajuda com luz aqui para dentro, tá? Então eu acabo transpirando. Olha aqui um tal de... Bom, não vou citar o nome dele, né? Mas vou citar, não sei quem é, e também existem, né, milhões de pessoas com o mesmo nome. Vicente Cruz. Olá, irmã. Olha que bonzinho que ele é. Sinto saber que você tem feito este grande erro. Que ele não sabe escrever muito bem, né? Na verdade, ele deveria ter escrito assim: sinto em saber que você tenha cometido este grande erro, assim, gramaticalmente falando, né? Poxa, a pessoa já tá mal, você vai lá e ainda, né? Prega mais uma estaca nas costas dela. Sinto em saber que você tenha cometido este grande erro, né? Só para esclarecer, o adultério acontece quando uma pessoa casada tem um relacionamento romântico com alguém que não seja seu cônjuge. No seu caso parece mais fornicação, mas é algo igualmente grave. Aí ele dá o conselho dele e tudo mais, né? E aí ele fala assim: sei que o milagre do perdão que Isaías descreveu se pode aplicar à sua vida. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Isaías 1,18. Tá? Então já se torna uma coisa pública, né? Quando você está ali, quando você passa por um processo de arrependimento no mormonismo, todo mundo sabe. Dependendo da gravidade do delito, né, porque eles têm um código de leis, então a gente pode chamar de delito, né? Você é privado de certas coisas. Eles dizem que a pessoa é bem, né?
Então eles te expõem à execração pública, porque você não pode mais usar roupinha mágica, dependendo do que aconteça. Você não pode tomar parte do sacramento, que aliás é uma coisa chata. Como é chato aquele sacramento, gente. Eu detestava. E eu, claro, o gurizão tinha que ficar lá em cima no púlpito, rezando para preparar para eles lá o pão e o vinho para simbolizar. E todo mundo tem que ficar em reverência rezando. E aqueles hinos horríveis, insuportáveis. Amai-vos uns. Os hinos que você tem que cantar, né, para iniciar a cerimônia do sacramento. Insuportável. Mas enfim, para eles é importante, né? Quer dizer, vai fazer o quê, né? Uma outra pessoa deu outro conselho a ela. Olá, querida irmã, todo mundo bonzinho. Seres humanos acima de qualquer suspeita, cujos padrões estão acima dos meus, dos teus e de toda a humanidade. Também sinto muito pela sua fraqueza. Poxa, eu não tenho que sentir nada por você. A sua vida é você que sabe. Se eu não for te ajudar, eu não vou te atrapalhar. Sinto muito pela sua fraqueza. A pessoa... Quer dizer, vamos afundar mais ainda ela, porque, afinal de contas, isso faz parte do arrependimento e faz parte também da doutrina do medo. Vamos entender um pouquinho mais, olha só. Infelizmente, somos todos tentados e não é fácil resistir. Muito bem. Aí ela dá o conselho dela também, mas é interessante ela falar da fraqueza dos outros. Uma terceira pessoa diz: olá, fico feliz por você estar pensando em se arrepender. Essa aqui é mais boazinha, tá? Gostaria de falar sobre os passos do arrependimento. É aqui que entra a doutrina do arrependimento mórmon, instrumentalizada e colocada em prática através do medo. Primeiro passo, reconheça o erro. Reconheça que você errou. Muito bem. Sentir remorso ou tristeza. Segundo passo, sentir remorso ou tristeza. Eu acho, olha, veja bem, às vezes quando eu faço alguma coisa que eu por uma objeção de consciência, por uma questão de princípio meu, eu corrijo. Ou, sei lá, saiu, falou demais, falou que não devia. Corrijo, eu não vou me consumir em remorso. Olha Deus, como eu me arrependo. Não precisa. Não acredito porque Jesus Cristo não pediu isso. Esses 5 passos que eles descrevem como essenciais para o arrependimento não foi ensinado na Bíblia. É invenção deles. Lembra da mulher que foi apedrejada por ter cometido adultério, como é o caso dessa aqui? Ela está sendo apedrejada também. Está sendo chamada de fraca, já disseram que o que ela fez é terrível, é abominável aos olhos de Deus. Deus não fez isso, Jesus Cristo apenas disse: vai e não peques mais. É tão mais leve, é tão mais bonito, é tão mais suave, né? E eu não conhecia isso, eu não conhecia esse lado bonito do cristianismo, que agora, muito recentemente, eu começo a analisar melhor e vejo como é incompatível o que o mormonismo ensina com o Jesus Cristo do Novo Testamento. Né? Não tem relação alguma. Terceiro passo. Então eles falam assim, só voltando ao segundo, sentir remorso e tristeza. Minha mãe, quando eu fiz aquele vídeo sobre a excomunhão dela, gente, eu já fui em júri de um assassino. O caso era o seguinte: aconteceu no interior de São Paulo, em Cananéia. Não é minha área, mas eu fui, a convite de um professor e tudo mais, para assistir, né? E um rapaz homossexual, parece que paquerou esse cara e tal, e o cara simulou que estaria interessado, né? E levou para casa dele. Quando chegou lá, ele mata o rapaz homossexual e esquarteja e oculta o cadáver. Ele pegou, se não me engano, 39 anos de cadeia, ou foi 49, alguma coisa assim, né? O máximo que você pode ficar preso são 30 anos, mas ele pegou 39 anos de cadeia. Aí você se pergunta, mas então por que a pena foi culminada acima daquilo que é permitido? Porque os benefícios que essa pessoa pode receber, né, são calculados com base na pena culminada. Então, progressão de regime, por exemplo, sair do regime fechado para o semiaberto, é calculado com base na pena que foi aplicada. Então não leva-se em consideração o limite máximo de tempo que essa pessoa pode ficar presa. É interessante que a lei oferece uma série de compensações mesmo para a pessoa. Leva-se, inclusive, em consideração a sua vida pregressa. Podem servir como atenuantes ou agravantes. No mormonismo não é assim. Se você comete um erro que eles chamam de pecado, digamos que seja algo mais grave, como por exemplo um adultério ou sexo, ou simples e necessário e essencial ato sexual, toda a tua vida pregressa é apagada ali. Não há atenuante, eles não vai te dizer, não vá
vai e não peques mais. Ele não vai te dizer, olha, em breve você estará no paraíso, apazigue-se. Não sinta-se tão mal, porque a gente fica, gente. Eu vivi sob o peso disso, eu sei o que é o constante fardo da culpa e do medo. Você monitora, você se monitora o tempo inteiro, porque Deus está vendo, mas de um lado tem Deus e do outro tem o diabo, só que Deus é impiedoso e o diabo quer a tua alma. Ou você anda reto, meu amigo, no caminho estreito, apertado, ou você dança. É essa a sensação. Nós nos tornamos mecânicos. A gente não consegue ser espontâneo mais, porque tudo pode ser pecador. Tudo é pecado. Tudo remete a algo que não condiz com a natureza do que eles estão ensinando. Você está fugindo do script. Cuidado, você está fraco, como esse rapaz acabou de dizer para essa moça, sinto muito pela sua fraqueza. Muito bem. Passo 3 do arrependimento, confessar o erro a Deus. E quando graves, como é o caso, ao bispo que te ajudará no processo de arrependimento. O que eles querem é saber da tua vida privada, né? Quando eu apresentei minha resignação, foi interessante a fala do bispo, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu esqueci de tocar nesse ponto. Que ele falou que quando ele participava dos tribunais disciplinares, que agora recebem outro nome, é tribunal de amor, tribunal de não sei o quê, conselho de amor, uma coisa assim. Ele disse que ficava chocado com a maneira como as pessoas eram tratadas ali. E que em alguns momentos ele questionou e falou, qual é o nosso objetivo aqui? É crucificar essa pessoa ou dar a ela instrumentos para superar isso? Porque aí, meu amigo, quando eles te colocam numa salinha para te excomungar, eles te destroem psicologicamente. Esse rapaz que pegou 39 anos de cadeia não derramou uma lágrima. Parece que... E não demonstrou nenhum arrependimento. Porque é óbvio, ele não vai trazer... A vida daquele rapaz não vai ser restituída, não há o que fazer, né? A minha mãe, quando foi excomungada, chorou, verteu lágrimas de sangue. Eu vi uma pessoa sentada no chão da sala, nunca esqueço aquela cena, que chorava copiosamente, mas uma culpa. Eu falei, mas você matou alguém? Sei lá, o que você fez de tão errado? Problema, meu amigo, minha vida, minhas regras, meu amigo. Essas pessoas, quem são eles? Quem são essas pessoas para fazer isso com o próximo? Pergunta se foram na nossa casa, depois de tê-la excomungado. Quando eles fecharam a porta, eles falaram, agora você pode fazer o que você bem quiser, você não pertence mais a este grupo. E ela se sujeitou todo aquele processo de arrependimento lindo para você ficar em paz com Deus. Aquela mulher sentindo uma culpa brutal. Enquanto ela não foi readmitida, que demorou anos inclusive, ela não se apaziguou. Cadê a paz com Deus? Eles dizem, né, porque tem uma escritura que diz que você não deve deixar para o último dia, né? Aí eles interpretam de uma outra maneira, porque tudo vai da interpretação que é dada, né? Não, mas não é para você ter medo, né, que não haja tempo para você se restabelecer diante de Deus, mas é para você viver uma vida em paz. Fala isso para as pessoas que eles já aplicaram esse maravilhoso método de arrependimento para ver se elas se sentiram em paz. Talvez elas tenham se sentido, né, porque a química do cérebro acaba levando a pessoa a acreditar que era essencial para ela aquilo ali. Mas eu vi na minha frente uma pessoa durante anos e anos e anos sendo execrada, pisada, e ali se sujeitando. Eu jamais, imagina. Então aqui a parte de confessar é interessante, que ao confessar essa pessoa sabe da sua vida privada, né? E aí ela te tem nas mãos, é claro. Passo 4. Fazemos tudo o que podemos para corrigir o erro e assumimos as consequências de nossos atos. Então você busca uma reparação. Fez errado, repara se possível, né? E o 5º passo, não cometer mais o erro. Interessante, né? E tem mais um detalhe. Se você volta a cometer o erro, segundo eles, tá? Aquele pecado que você havia pagado, ele volta para a tua conta. Vai ser novamente debitado da tua conta. Então é como se todo o processo que você se submeteu não foi válido, e aquele pecado volta então para a tua conta e será cobrado no último dia com juros e correção. Onde é o sacrifício expiatório de Jesus Cristo nessa história toda? E eles ainda dizem que nós seremos salvos pela graça. Pela graça. Se Jesus Cristo se sacrificou e pagou nossa conta diante de Deus, por que temos que nos submeter a isso? Somos falíveis, somos seres humanos, não somos perfeitos e jamais seremos, né? Claro que o objetivo de todo mormon é tornar-se um Deus, né? Então talvez seja por isso que eles se submetam
a esses abusos, né, a essa agressão cotidiana, né, a essas violações, inclusive violações de garantias fundamentais mesmo, estabelecidas na nossa Constituição, aqui no caso do Brasil, né, a sua liberdade, a sua privacidade, a tua intimidade, tudo isso é invadido e é exposto nesse processo de arrependimento. E você só se sujeita porque você tem medo. E é claro, porque você tem boas intenções. Eles dizem que você não deve tomar do antídoto do arrependimento se você não estiver realmente arrependido. Não é? Mas é claro que a pessoa, né, se sente mal. Digamos, você tem uma compulsão sexual, é natural que você cumpra todo esse requisito, todo esse processo aí de repente, e que de repente você incida, né, e acaba caindo novamente na mesma questão, porque é uma coisa sua, né? Por isso que eu acho que as nossas questões devem ser tratadas no nosso foro íntimo, que se você acredita em Deus ou amigos, enfim, cada um sabe de si. Cada um sabe de si. E lembrando, né, como é distante o que o mormonismo ensina do que o cristianismo ensina e os exemplos que Jesus Cristo nos deu. Bom domingo para nós todos e foi um prazer falar com vocês. Tchau e até mais.